Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. é nosso Pai protetor, Rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. Número 1877. Então, aqui é mais curto. Então nós vimos que Deus se revela, chama o homem à vida, à criação, para fazer parte do seu plano de salvação. Todo mundo nasce para a glória de Deus, como se dizia antigamente no catecismo. Nesse plano, o pecado entra na história, o homem se prefere a si mesmo, se fecha à amizade com Deus. E é nesse ponto de se fechar, o remédio que é dado é a morte, né? Para que o homem não vivesse eternamente no pecado. O homem se separa de Deus, Deus não desiste do seu plano de salvação, e aí vem ao encontro do homem, do ser humano, através da revelação propriamente dita, que aí, com Abraão, chama na promessa o povo, a descendência e a terra. Então, através de um povo, Deus quer salvar o seu povo. Deus quer salvar a humanidade, melhor dizendo. Nesse processo, ele vai se revelando aos poucos. Tá? Então, essa revelação é Moisés, em que Deus se deixa conhecer a sua vontade, que é a lei. Congrega esse povo de maneira estável através de um rei, que é Davi, e todos os seus descendentes, prometendo que o descendente de Davi reinaria eternamente, que seria o Messias. Esse povo passa pela experiência do exílio, perde as promessas, vamos dizer, e se reencontra, é libertado, vê a intervenção de Deus na libertação do exílio como algo que é vontade de Deus e atuação de Deus na história. Esse exílio é prefigurado por profetas, é acompanhado por profetas como Ezequiel, e depois tem os profetas pós-exílicos, né? O templo, no ano 515 a.C., é reconstruído. E esse povo, entre vários impérios, vai esperando aquele que seria o Messias, o ungido. Esse ungido chama, no nosso caso, para nós é Jesus Cristo, que nasce no tempo fixado de Maria Santíssima, e tendo por pai nutrício São José, no reinado de Herodes, Tibério, aquela coisa toda. Ele cresce, anuncia o reino, morre na cruz, a palavra de Deus encarnada, portanto, morre na cruz, e ressuscita para a nossa salvação. O que nós estamos vendo aqui nessa parte do catecismo é que esse Deus se comunica conosco até hoje através da liturgia, né? E por isso passamos pelos 7 sacramentos. Essa parte aqui ela é meio diferente do restante, porque ela vai pegar a dignidade humana e vai falar quem é o ser humano na sua dignidade, aí vem as paixões, vem as virtudes, vem a realidade do pecado, tá? E finalmente a comunidade humana. Para desembocar todo esse resultado da vinda de Jesus e da liturgia, é a graça de Deus, né?
É a graça que vai reconstituir o ser humano naquilo que ele foi chamado lá atrás. Só que a graça reconstitui o ser humano na amizade com Deus para sempre. Né? Para sempre. E é o que a gente chama aí que nos dá a vida eterna. Tá? Hoje nós vamos ver tanto a comunidade humana como lei, uma lei como ela foi revelada. Aí na semana que vem a gente vê a graça, porque a graça é muito importante também para nós como salvistas. Vocês vão ver aí como bate muito com o nosso carisma. A gente trata essa realidade de servos da graça, não é à toa, né? A gente serve esse processo da própria graça de Deus. Tá? Então, 1877, comunidade humana. A vocação da humanidade consiste em manifestar a imagem de Deus e ser transformada à imagem do seu Filho único, a imagem do Filho único do Pai. Essa vocação implica uma dimensão pessoal, pois cada um é chamado a entrar na bem-aventurança divina, mas concerne também ao conjunto da humanidade inteira. Tá? Então, para nós, como cristãos, como católicos, não é o cristão que é digno. Tá? Para nós, cada ser humano é digno perante Deus. Cada ser humano. Por isso é a partir dessa dignidade humana, é a partir desse ser humano que forma essa comunidade humana, que a igreja vai professar o quê? Que cada um tem, por exemplo, liberdade religiosa. Tá? E que seria violar a vida humana você obrigar alguém a assumir uma religião. Isso não quer dizer que a gente vai falar que todas as religiões são iguais, não são. Mas a gente respeita a liberdade do encontro da pessoa com Deus. Tá? Caráter comunitário aí da vida, da vocação humana. O amor humano é inseparável do amor de Deus, virando no 879. A pessoa humana tem uma necessidade de vida social. Essa não constitui, como era para ela, algo acrescentado, mas é uma exigência de sua natureza. Como vai dizer Aristóteles, quer dizer, o ser humano é um ser essencialmente social. Tá? Então, o viver em sociedade é algo inerente ao ser humano. Tanto que, quando alguém comete algo de crime, a pena de prisão é a pena de restringir a liberdade do contato social. O contato social para o ser humano é que para nós a gente vive como se fosse tudo normal, né? Como se fosse algo extremamente natural que a gente não pensa que pode perdê-lo. Mas o ser ou viver em sociedade é algo que está inerente ao nosso coração e à nossa vida. Tá? Está inerente a nós. Certo? E a gente não consegue viver sem isso. 1880, uma sociedade é um conjunto de pessoas ligadas de maneira orgânica por um princípio de unidade que ultrapassa cada uma delas. Então, essa ligação social, ela vai além daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente é. Né? Então, aquela coisa que nós somos formados nessa vida social. Então, o ser humano, se ele é apartado disso, ele vira um bicho. É aquela coisa do homo feros. Então, isso aconteceu não por experiência, mas por consequência, que aí vai dar a lenda de Tarzan, que é muito bonitinha, mas a vida não é assim. Acho que é na Índia, né, ou na Ásia, algum lugar da Ásia, a criança ela foi apartada e foi criada por animais. E ela vira um animal. Mas não tem como mais desvirar. Porque é o contato social de criança que vai fazendo com que você tenha a sua vida social. Tá? Sem isso não se aprende linguagem, não se aprende relacionamento. E por não aprender linguagem, é a linguagem que forma o pensamento, não é o pensamento que forma a linguagem, viu? Por isso a gente tem que imaginar como você pensa como língua portuguesa. Ninguém pensa aqui em chinês e japonês, a gente pensa em língua portuguesa.
Porque é a linguagem que vai formando o nosso pensar. E linguagem é um instrumento de vida social. Certo? Tá? 81. A pessoa humana é e deve ser o princípio, o sujeito e o fim de todas as instituições sociais. Olha o que é dito aqui. A pessoa humana, ela é o princípio, o sujeito, fim no sentido de finalidade. A finalidade de cada instituição humana é o ser humano. É o ser humano. Quando você vai colocando outras coisas no lugar do ser humano, você começa a perverter a vida social. Você começa a perverter. Então você coloca o dinheiro, você coloca sistemas sociais, você coloca o sistema político, você coloca o trabalho, seja lá o que for, no lugar do ser humano, você começa a perverter aquilo que é vontade de Deus. Certo? Instituições como a família, como o Estado, como a educação, como a saúde, como a segurança, a justiça. O primordial é o ser humano. Se você começar a perverter isso, você acaba com a sociedade. Tá? Aí é o processo de socialização. Exprime igualmente a tendência natural que impele os seres humanos a se associarem e atingir os objetivos, né? No 83, a doutrina da Igreja, terceira linha, elaborou o chamado princípio da subsidiariedade. Segundo esse princípio, uma sociedade de ordem superior não deve interferir em uma sociedade de ordem inferior, privando de suas competências, mas deve antes apoiá-las em caso de necessidade e ajudá-las a coordenar sua ação com outros elementos que compõem a sociedade, tendo em vista o bem comum. Então, o bem comum é o quê? Uma sociedade maior não deve intervir numa menor. A sociedade maior é o Estado, a sociedade menor é a família. E dentro do maior até o menor tem várias outras, né? Como eu falei, a justiça, a escola, por exemplo, a educação, etc. Mas o que vai dizer? Que quanto mais próximo do ser humano, a maior não deve intervir na menor. Tá? De modo a impedir a formação humana. Mas sim ajudar com que essa formação humana possa acontecer. Tá? Por isso, 85. Essa subsidiariedade se opõe ao coletivismo, traça os limites da intervenção do Estado, tem em vista harmonizar as relações entre os indivíduos e a sociedade, tende a instaurar uma verdadeira ordem internacional. Então, filmes já trataram sobre isso, né, como a Divergente, Insurgente, etc., né? É essa base aqui, que vai refletir nesses sistemas políticos, né? Sistema político, quando começa a intervir na educação, sistema político, quando começa a destruir sociedades menores, coletivismo é o quê? Todo mundo junto, não dá certo isso. Tá? Porque a formação humana é esse processo que é junto à pessoa. Tá? Conversão e sociedade, número 1887. A inversão dos meios e dos fins, que acaba por conferir valor de fim último àquilo que não passa de meio para consegui-lo, ou por considerar as pessoas como meros meios de vista em vista de um fim, produz estruturas injustas que tornam árdua e praticamente impossível uma conduta cristã, conforme os mandamentos do divino legislador. Tá? O fim é o ser humano. Quando você coloca qualquer coisa como fim que não seja o ser humano, vai dar problema. Vai dar problema. Tá? 88. É preciso, então, apelar para capacidades espirituais e morais da pessoa e exigir permanentemente sua conversão interior, a fim de obter
mudanças sociais que estejam realmente a seu serviço. Por isso que países que saíram de guerra e conseguiram se reerguer, como o exemplo maior que a Alemanha e Japão, eles se reergueram porque investiram em educação. O que é investir em educação? É investir na formação do ser humano. Só que o ser humano, às vezes, ele quer o caminho mais fácil. O que é o caminho mais fácil? Criar lei. Se não há educação, não adianta criar lei. A gente não podia criar uma lei, há uma lei, tá, todo mundo deve aprender a respeitar o outro, a conviver, a preservar o bem do outro, a amar. Eu podia criar uma lei assim, não precisava criar mais nada. Mas o ser humano é muito complexo. Não dá para fazer passe de mágica. Por isso, a educação do ser humano, essa conversão contínua e crescimento humano deve ser feito o tempo todo, para que haja realmente um ambiente social. Deu para entender, gente? Então a gente tem que tomar cuidado para não confiar em mágica. Não existe mágica. E aí a gente fala da sociedade, na igreja é a mesma coisa. Então numa paróquia, vamos pegar o direito canônico, implantando tudo lá dentro, não dá certo isso. Tá? É um processo contínuo de formação e de volta, de formar de novo, de falar de novo e de ver as decisões humanas e vamos recomeçar e esse processo sempre recomeça e assim vai. Todo ser humano é assim. Tá? 1889, sem o auxílio da graça, os homens seriam incapazes de discernir a senda frequentemente estreita entre a covardia que cede ao mal e a violência, que na ilusão de o estar combatendo ainda o agrava mais. É o caminho da caridade, que é dizer, do amor a Deus e ao próximo. A caridade representa o maior mandamento social. E aí porque vai ensinar a amar, e realmente quando você ensina, a pessoa amando, aí ela realmente vai mudar a sociedade. Tá? Participação na vida social, 1897. A sociedade humana não estará bem constituída, nem será fecunda, a não ser que lhe presida uma autoridade legítima, que salvaguarde as instituições e dedique o necessário trabalho e esforço ao bem comum. Até pensando nas eleições, é assim que funciona. Quais as duas palavras-chave desse parágrafo? Instituições e bem comum. Se a gente pensar político, juiz, governantes, e seja lá de que estrutura, deputados, senadores, as duas coisas que eles têm que ver, desde o presidente da República até o prefeito e o vereador, o delegado, o juiz, eles têm que preservar por duas coisas. As instituições. O que são instituições? Elas que vão garantir o exercício dos direitos e deveres e da representação social. Vamos dizer assim, vamos acabar com a polícia. Vamos acabar com a polícia. Tá? E cada um vai se defender. Já foi tentado isso? Já. O processo do anarquismo na Espanha, na década de 30. O que aconteceu? Foge das mãos, cada um faz o que quer, meu filho. Não tem como. Então eu não posso, cada um aqui vai exercer poder de polícia em cima do outro. Não pode. Então, qual foi a evolução da sociedade? Ter uma instituição que começa com a estrutura do judiciário, que vai da instância menor, que são os juízes, passando pelos desembargadores, até os supremos tribunais, para garantir o direito das pessoas.
Tá? A estrutura policial para garantir a segurança. Então, no Rio de Janeiro, vamos criar milícias para nos defender. Quem fez isso? Por exemplo, a máfia. Isso em filme está cheio, né, gente? Esse filme da máfia cobrava a proteção. E começa a criar um estado paralelo. Tá? Então, um dos modos da gente garantir que haja paz, tá? É valorizar as instituições. Não misture os homens com as instituições. Certo? Então, se há um juiz corrupto, se há um governador corrupto, se há um vereador corrupto, se há isso, aquilo, eles têm que se aproximar. Mas a instituição, que é Congresso, Senado, Congresso, que é a Câmara, o Senado, que é a Presidente da República, são os governos estaduais, as prefeituras, as câmaras municipais, elas têm que ser preservadas. Então, o que acontece? Muita gente, a gente mistura uma coisa com a outra, não pode misturar. Então, como está aqui, a participação na vida social, o homem vive em sociedade na medida que tem instituições que o representam. Tá? A igreja funciona dessa forma. Tá? Então, se há um bispo que começa a extrapolar o poder dele, vai ter tribunal eclesiástico. E a pessoa pode entrar num tribunal eclesiástico contra bispo, contra rei superior, contra o que for. Tá? Então, há estruturas dentro da própria igreja que é isso. E no mundo a mesma coisa. Então, de um lado, as instituições e do outro lado, o bem comum. O que é o bem comum? Garantir os direitos e deveres que proporcionam a vida de cada ser humano em sociedade. Tá? As instituições, quando elas funcionam, elas têm que fazer com que haja uma repartição de bens. Como que acontece a repartição de bens na sociedade? Através de impostos, por exemplo. Então, você vai comprar uma maçã, aquela maçã saindo do produtor, passando pelo distribuidor e chegando na sua casa, ela passa por cadeias produtivas e distributivas que têm impostos sobre esse produto. Então, você pagando, você paga imposto, e esse imposto vai para a estrutura das instituições representativas para que elas distribuam através do bem comum. Distribui através do quê? Escola pública, hospitais, pavimento de rua, pavimentação de rua, transporte público, segurança. Às vezes a gente é tão idiota que a gente acha que essas coisas brotam do chão. É imposto isso. É cadeia produtiva e distributiva que vai produzir esses impostos, que vai para o governo e ele vai fazer. Então, o responsável pelo equilíbrio da distribuição de renda no mundo são os governos, são as instituições. Deu para entender, gente? Tá, isso é coisa, lição básica, né? Lição básica. É a autoridade que assim funciona. 1900. O dever da obediência impõe a todos prestar às autoridades as honras a elas devidas e cercar de respeito conforme o seu mérito de gratidão e benevolência às pessoas investidas de autoridade. Então a gente é chamada a respeitar a autoridade. Tá? Se por um lado a autoridade remete a uma ordem fixada por Deus, por outro não são entregues à livre vontade dos cidadãos, à escolha do regime e designação dos governantes. A igreja não fala qual o tipo de regime que tem que ser, mas a igreja fala que a autoridade tem que ser legítima. Ela tem que brotar da vontade do povo. Tá? Por isso, a diversidade do regime político é moralmente admissível. Né? 1902, a autoridade não adquire de si mesma legitimidade moral. Não deve comportar-se de maneira despótica,
mas agir para o bem comum, como uma força moral fundada na liberdade e no senso da responsabilidade. Então essa seria a autoridade chamada legítima, tá? Porque ela exerce em função da justiça, em função do bem comum, em função de realmente fazer o bem e com responsabilidade tudo isso, tá? 1903. A autoridade só pode ser exercida legitimamente se procurar o bem comum. Vocês estão vendo como essa palavra bem comum se repete, gente? Tá? Do grupo em questão. E se, para atingi-lo, empregar meios moralmente ilícitos, sem para atingi-lo, empregar meios moralmente lícitos. Se acontecer de os dirigentes promulgarem leis injustas ou tomarem medidas contrárias à ordem moral, essas disposições não poderão obrigar em consciência. É o caso agora, sempre foi do aborto, né? Então, nós ainda somos preservados, mas imaginou ser médico numa sociedade que obriga o sistema público a fazer aborto. Aí tem que apelar para a chamada objeção de consciência. Né? E, óbvio, a gente não deve obedecer leis assim. Tá? Não deve obedecer. Né? O bem comum, de novo aí, 1905. Em conformidade com a natureza social do homem, o bem de cada um está necessariamente relacionado com o bem comum. Esse só pode ser definido em referência à pessoa humana, tá? Então, bem comum é o bem do ser humano. E como isso se administra. Agora, não é bem de um ser humano. É o bem de todos, né? Como que isso deve ser harmonizado, tá? 1906. Por bem comum, é preciso entender o que é bem comum para a igreja. A Gaudium Spes, isso, o conjunto daquelas condições da vida social que permite aos grupos e a cada um de seus membros atingirem de maneira mais completa e desembaraçadamente a própria perfeição. O que é a própria perfeição do ser humano? O que vocês entendem por isso? Então, o bem comum é todas aquelas condições para que, sem embaraço, sem impedimento, o ser humano possa atingir a sua perfeição, a sua própria perfeição. O que é a própria perfeição humana? Pensando no geral da sociedade. Então, mas em matéria agora de civil, quer dizer, o que é a própria perfeição social de cada ser humano? Respeito, né? Não, é formar ser humano. Então, o bem comum são aquelas coisas que devem existir em sociedade que proporcionam ao ser humano atingir a própria perfeição. A própria perfeição, em primeiro lugar, a educação. Então, tem a educação necessária para que você possa viver, conviver e exercer uma profissão. Tá? Sim? Padre, eu tenho uma dúvida sobre isso, sobre a questão do bem comum da sociedade. Quando que, porque a gente fala também disso, mas também tem aquilo que às vezes tem até no exame de consciência, sobre o respeito demasiado humano. Como que eu sei equilibrar isso? Quando você idolatra o ser humano. E o respeito demais ao respeito. Então, o padrão é, como eu estou falando, uma educação que leva o ser humano a viver, conviver e exercer uma profissão. O respeito humano, ali, quando fala no exame de consciência, é com relação a relacionamento social, vamos dizer, mais íntimo, né? De modo que eu me tolho, eu me limito, inclusive diante do pecado da pessoa, por respeito humano. Tá? Tradução, não estou fazendo o ser humano crescer quando estou fazendo isso.
Isso é respeito humano. Então, ali é por analogia, né? Então, vamos dizer um respeito exagerado. Mas que não é o caso daqui. Tá? Então, essa perfeição. Agora, por exemplo, vocês aprenderam, nós aprendemos na vida, a fatoração, seno, cosseno, tangente, logaritmo, aprendemos um monte de coisa. Ninguém usa. Não, ninguém usa. Tá? Mas a gente aprende história, a gente aprende geografia, a gente aprende química, física. Mas por que tudo isso? Dá uma base para um conhecimento do mundo, da história, da vida. Em cima dessa base, você vai ter ensino superior depois, para te formar para uma profissão, mas pelo menos essa base, que é o primeiro e o segundo grau, vai te dar algo para você exercer uma profissão na sua vida. E ser um cidadão. Tá? Ter uma estrutura de saúde para te manter. Uma estrutura de saúde para você ter um pouco de vida digna. Tá? Ter uma estrutura de segurança para manter os bens, a propriedade particular. Já pensou se as pessoas pudessem entrar na nossa casa a hora que quisessem? Tá? Então, esse bem comum, essa sociedade estruturada com liberdade, com condições de vida digna, é para quê? Para garantir que não só um ser humano ou uma casta, mas toda a sociedade, cada ser humano, atinja a perfeição que Deus o chamou até. Deu para entender? Então, não, isso é a doutrina social da igreja. E isso daí, gente, não é opcional. Isso daí é obrigação de cristão defender. Tá? É obrigação de cristão saber e defender. Certo? Por isso, na nossa pastoral de pastoral da criança, de vicentinos ou ação social que seja, toda a igreja contribui, olha quantas ordens que cuida de social, etc. É nessa perspectiva aqui. Tá? Nessa perspectiva. Certo? O bem comum interessa a vida de todos. Exige uma prudência por parte de cada um e mais ainda da parte de quem exerce a autoridade. Comporta ele 3 elementos essenciais. O primeiro, o respeito pela pessoa como tal. Em nome do bem comum, os poderes políticos são obrigados a respeitar os direitos fundamentais e inalienáveis da pessoa humana. A sociedade é obrigada a permitir que cada um de seus membros realize a sua vocação. Em particular, o bem comum consiste nas condições para exercer as liberdades naturais indispensáveis ao desabrochar da vocação humana. Então, a igreja, vocação humana, seja ela matrimônio, viver solteiro, seja vocação para a profissão, tem que ter esse respeito ao ser humano. E não o Estado intervir na vida humana e falar o que ela vai ser, o que ela não vai ser. Tá? Então é um direito que a pessoa deve ser respeitada no crescimento da sua própria vocação. Certo? Segundo elemento aí desse bem comum. O bem comum exige o bem-estar social e o desenvolvimento do próprio grupo. O desenvolvimento é o resumo de todos os deveres sociais. É claro, cabe à autoridade servir de árbitro em nome do bem comum entre os diversos interesses particulares. Um exemplo claro é o que a gente chama de desapropriação. Né? O rodanel, como passa aqui, quer dizer, ou outras estruturas de vida. O Estado intervém, desapropria, paga para o proprietário, e não é perguntar se pode ou não. Ele vai lá e desapropria. Mas por quê? Em vista do bem comum. Tá?
em vista da melhoria do social como um todo. Deu para entender? Quer dizer, o bem que uma obra grande dessa faz para todo o conjunto da sociedade. Agora, não pode uma pessoa falar, não, eu não quero, e prejudicar uma sociedade toda. Mas, por outro lado, tem que ser garantidos os direitos dela. É assim que funciona, no geral, a sociedade. Ou deveria funcionar. Deu para entender? Tá? 1909. Por fim, o bem comum envolve a paz. É o terceiro elemento, isto é, uma ordem justa, duradoura e segura. Supõe, portanto, que a autoridade assegure, por meios honestos, a segurança da sociedade e de seus membros, fundamentando o direito à legítima defesa pessoal e coletiva. Então, aquilo que até passou na reportagem, eu não posso, em nome, depois ficar invadindo o terreno das outras pessoas, ficar invadindo a casa das pessoas, eu tenho que respeitar o bem dos outros, tenho que respeitar a família. Então, como vai dizer Paulo VI, o novo nome da paz é justiça. Sem ordem justa, não tem paz. Não tem paz. Tá? A paz não é fruto de uma ditadura, a paz não é fruto de um regime despótico, a paz não é fruto de morte, por exemplo. Mas de modo que a justiça aconteça. Justiça social não é justiça só, mas justiça social no equilíbrio das relações humanas. Tá? Aí deve acontecer tudo isso. Seja bem-vindo, irmão. Tá? 1912. O bem comum está sempre orientado ao progresso das pessoas. A organização das coisas deve subordinar-se à ordem das pessoas e não o contrário. Olha que frase, gente. Guardem isso pro resto da vida. A organização das coisas deve subordinar-se à ordem das pessoas e não o contrário. Se vocês pegarem a história humana de governos, de despotismo, de guerras, todas as vezes, isso eu não estou falando do Brasil, não estou falando, pega o mundo, a história do mundo. Todas as vezes que se coloca as coisas acima das pessoas, a injustiça acontece. Sempre. Sempre. Tá? O regime da escravidão, o que era? Tratar o escravo como coisa. E eu falo que o bem, que é a economia, está acima do ser humano. Aí eu começo a demolir e acabar e destruir o ser humano. Pode pegar qualquer época humana. É assim que funciona. É assim que funciona. Tá? Essa ordem tem por base a verdade, edifica-se na justiça e é vivificada pelo amor. Então, verdade, justiça e amor estão a serviço do ser humano. E deve estar a serviço dele. Tá? De modo que promova a vida humana. Tá? Eu não posso, em nome de uma justiça, que seria injustiça, então eu vou dizimar umas certas pessoas porque ela me incomoda. E eu dou o nome disso de justiça, que é o que aconteceu no regime nazista com relação aos judeus. Então eu elejo um grupo de pessoas e falo, esse grupo de pessoas é nocivo a nós que somos maioria. Então vamos matar esse grupo de pessoas para o benefício social. Tá? Assim
assim foram os ciganos, assim foram os cristãos na época do Império Romano, e assim vai. E assim vai. Tá? Então eu tenho que aprender a lidar com o ser humano. E não ter essa posição, vamos exterminar o ser humano, um grupo humano, porque isso vai fazer o bem para nós. Ficou claro? Tá? Responsabilidade e participação. A participação é o envolvimento voluntário e generoso da pessoa nas relações sociais. Em 1914, a participação se realiza, antes de tudo, assumindo os setores pelos quais se tem responsabilidade pelo pessoal. Pelo cuidado da educação da prole, por um trabalho consciencioso, o homem participa no bem dos outros e da sociedade. A gente sempre tem que lembrar o seguinte: os bons homens da sociedade nasceram de uma educação familiar. E os bandidos também nascem de uma educação familiar. Por isso que, hoje, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, foi criando estrutura. Por quê? Como que era antigamente? A pessoa tinha um filho, então a pessoa massacrava aquele filho, não dava educação, destruía a vida daquela criatura, aquela criatura crescia, virava um belo de um psicopata, e essa criatura começava a matar todo mundo. O que esse raciocínio faz? Escuta, é responsabilidade da sociedade garantir que haja educação. Não é porque lá atrás falou não deve intervir, então eu vou deixar do jeito que é. Também não. A sociedade deve contribuir para garantir o direito daquela criança, por exemplo. Certo? Tá? Então, esse processo, ele deve ser garantido para que haja uma sociedade sadia. Começa pela educação. Mais uma vez. Tá? 1914. A participação se realiza, antes de tudo, assumindo os setores, aí já foi. 15. Os cidadãos devem, na medida do possível, tomar parte ativa na vida pública. As modalidades de tal participação podem variar de um país para outro, de uma cultura para outra. Deve-se louvar a maneira de proceder daquelas ações em que a maior parte dos cidadãos, com autêntica liberdade, participa da vida pública. A gente pensa só em voto nisso aqui, né? Mas participação na vida pública não é só voto, viu, gente? Tá? São conselhos populares, são consultas que o poder público deve fazer para garantir uma vida social. Para garantir com que haja políticas públicas. Tá? Porque o que acontece? A gente vota, eu tenho que pensar no meu bem, eu tenho que pensar no bem da nação. Eu tenho que pensar no bem do Estado. Eu tenho que pensar no bem da sociedade. Eu tenho que pensar no bem da cidade. Eu não posso ser egoísta e pensar só no que eu vou ganhar com isso. Tá? Então, esse zelar pelo geral da sociedade começa com formação. Com formação. Tá? Hoje no jornal tá: a democracia atual alemã nasceu quando começou, que infelizmente a gente não acha isso, pelo menos não acha, não tem filme nem documentário sobre isso, que é o processo da desnazificação. Quando a sociedade alemã saiu da Segunda Guerra e se posicionou, isto não prestou, e nós temos que criar uma democracia de modo a garantir uma sociedade para o povo alemão, surgiu o que a gente entende hoje por Alemanha. Essa Alemanha que a gente conhece hoje. Tá? Uma sociedade como a Suíça, por exemplo, a gente vê, hoje é rica, mas aí vem a história, quanto sofrimento não teve.
O processo de participação popular é imenso. Se volta para tudo. Se pensa em tudo. Tá? Então, deve zelar para que isso aconteça. Tá? A igreja quer essa participação popular. Tá? 916, a participação de todos na realização do bem comum implica, como todo dever ético, como conversão sempre renovada dos parceiros sociais. Quer dizer, sempre refletir os próprios erros e recomeçar. 917. No meio, a participação começa pela educação e pela cultura. Então, gente, quando eu falo de educação, não é o que é a opinião de todo ser humano e a opinião da igreja também. Não tem por onde. Tá? Podemos pensar com razão em depositar o futuro da humanidade nas mãos daqueles que são capazes de transmitir às gerações do amanhã razões de viver e de esperar. Razões de viver e de esperar. Tá? Como dizia a minha mãe, uma juventude que não tem sonho está morta. Tá? O sonho não deve ser o sonho de ter o celular de última geração, é o sonho de transformação social, o sonho de construir ser humano, o sonho de realização plena. Tá? Senão a gente faz uma caterva de gente egoísta. Né? Tá? 1928. A sociedade garante a justiça social quando realiza as condições que permitem às associações e cada membro de seu obter o que lhe é devido, que é o tema da justiça, conforme a sua natureza e vocação. A justiça social está ligada ao bem comum e ao exercício da autoridade. A tríade é o triângulo aí. Então nós já falamos do bem comum e do exercício da autoridade. Para que haja bem comum e a autoridade faça com que haja bem comum, tem que ter justiça social. Justiça social não é a justiça só. Justiça social é essa coisa de garantir os direitos básicos a todo e qualquer ser humano. A todo e qualquer ser humano. Tá? Para vocês terem uma ideia, tem pesquisas que falam o seguinte. Os maiores índices de violência não estão entre só os pobres ou entre os ricos. Mas está em sociedade. Então você pega a sociedade indígena, ou a sociedade aborígene, ou você pega sociedades como o Japão, ou você pega sociedades maiores. Onde há equidade de justiça social, a violência diminui. Tá? Onde há injustiça social, desigualdade não só econômica. Estão prestando atenção? Mas desigualdade social, porque o econômico está dentro do social. Onde há desigualdade social, a violência impera. A violência impera. Tá? Olha a história. O maior exemplo disso, que é um exemplo que vocês conhecem, chama-se Revolução Francesa. Tá? A Revolução Bolchevique também, a mesma coisa. Quando acontece um divórcio e a coisa estica, vai arrebentar. E a hora que arrebenta é esse processo todo que a gente vê na história. Certo? Por isso, nós como cristãos devemos garantir como que a justiça social acontece. Não adianta ficar cobrando do governo só. Então, se você está numa paróquia, você tem que garantir, ajudar com que aquilo aconteça. Agora, fica xingando o governo, não adianta nada ficar xingando o governo, vai perder tempo. Agora, tem que criar consciência, tem que cobrar o governo, claro que sim. Mas não vamos ficar esperando, vamos também fazer a nossa parte. Deu para entender? Tá? Respeito à pessoa humana, 1930. O respeito à pessoa humana implica que se respeite seus direitos que decorrem da sua dignidade de criatura. Esses direitos são anteriores à sociedade e se lhes impõem. São eles que fundamentam e legitimam a moral de toda a sociedade, conculcando-a e recusando-se a reconhecê-los em lei positiva. Uma sociedade mina sua própria legitimidade moral.
é o que acontece na história do racismo nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, você garante todos os direitos do povo negro. Garante, você tem todo o direito, você vai para a escola do bem. Mas você vai no fundo do ônibus. Então, tem 2 bebedouros. Naquele bebedouro você não pode beber. Mas está te dando direito à água. Está te dando direito a viver. Mas só isso não basta. Está entendendo? Certo? Porque isso me humilha. Então, a sociedade deve garantir com que haja essa equidade de relacionamento. Outro direito básico da justiça social. Direito de ir e vir. Direito de ir e vir. Tá? Então, nós somos brasileiros, você tem identidade brasileira. Você nasceu aqui, você tem o direito de ir aonde você quiser. Do Rio Grande do Sul até o Amapá. Tá? Esse direito de ir e vir deve ser garantido a todos. Certo? Então, são esse tipo de coisa que vai construindo justiça social. Certo? Se a gente não tem visão geral disso, a gente começa a ser muito particularizante. Aí a gente começa a ficar injusto. Tá? 31. Que cada um respeite o próximo, sem exceção, como outro eu, levando em consideração, antes de tudo, sua vida e os meios necessários para mantê-la dignamente. Tá? Esse comportamento só pode cessar com a caridade, que vem de cada um, que vê a cada um como seu próximo, como seu irmão. 1933, no fim. A libertação do espírito do Evangelho é incompatível com o ódio ao inimigo, como pessoa, mas não com ódio ao mal, que esse pratica como inimigo. Então, esse viés que vem de Santo Agostinho, isso, né? Ama o pecador e odeia o pecado, é que vai dando a gente o prisma da justiça. Certo? Mas nós, como ser humano, a gente gosta do contrário. A gente gosta de amar o pecado e odiar o pecador. Então, o fulano é negro, o fulano é homossexual, a fulana é prostituta. Eu tenho que respeitar ele como pessoa. Eu não preciso concordar com aquilo que a pessoa faz. Mas eu tenho que respeitá-lo como pessoa. Tá? O fulano é assassino. Então vamos dar as condições piores possíveis dentro da prisão, porque ele tem que sofrer. Eu não posso falar isso. Se Jesus, em Mateus 25, falou, eu estive preso e fosse me visitar, quer dizer o quê? Que Jesus se identifica com aquele que é preso. Portanto, eu tenho que garantir a vida daqueles que são presos. Não é porque o fulano é criminoso que eu tenho que destruir a vida dele. Ficou claro, gente? Tá? Porque se eu continuo fazendo como está o Brasil agora, eu vou criando cada vez mais condições para que haja mais bandidos, mais bandidos, mais bandidos. Certo? O Estado Islâmico, acompanharam o que ele fez, não é? Sabe de onde nasceu o Estado Islâmico? Das prisões e torturas que aconteceu após a guerra do Iraque. Essas pessoas ficaram revoltadas. Não estou falando que o que eles fizeram depois é bom não, viu? Mas para identificar. Pessoas torturadas, ficaram desequilibradas, se juntaram num clima de ódio contra tudo e contra todos. Tá? Uma das causas da Segunda Guerra Mundial foi a injustiça feita no Tratado de Versailles.
colocaram condições tão humilhantes para a Alemanha que desestruturou a sociedade, e aí foi um prato cheio para um demagogo tomar posse, que foi Adolf Hitler. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o quê? A gente pode e deve condenar o mal que as pessoas fazem. Mas eu tenho que amar o pecador. É fácil? Claro que não. Claro que não. Mas eu tenho que trabalhar para que isso aconteça. Tá? 934. Criada a imagem do Deus único, dotado de uma mesma alma racional, todos os homens têm a mesma natureza e a mesma origem. Resgatados pelo sacrifício de Cristo, todos são convidados a participar da mesma felicidade divina. Todos gozam, portanto, de igual dignidade. No final do 36. Os talentos não são distribuídos de maneira igual. Olha o que é dito aqui. Essas diferenças pertencem ao plano de Deus. Tá? O fulano tem deficiência mental, o outro fulano tem deficiência física. O outro fulano tem talento que não acaba mais. O outro fulano tem deficiência de dom. O outro fulano tem um dom, tem outro. A diferença e a fragilidade são queridas por Deus. Por quê? Precisa do outro. Inclusive isso é fragilidade. Por quê? E o fulano aqui precisa trabalhar isso também. Por quê? Oi? Se coloca no lugar de Deus. Não só. Não necessidade do outro, um completo. Essa complementariedade é que constrói a sociedade humana. É algo que Deus fez. Lembrar que a palavra de Deus encarnada, que é Jesus, ele tinha necessidades também. Tá? Ele tinha necessidades também. Certo? E você precisa aceitar isso. Porque senão você não vai crescer. Tá bom? Tá? Ele quer que cada um receba do outro aquilo que ele precisa e que dispõe de talentos específicos. Comunique seus benefícios aos que precisam. As diferenças estimulam e muitas vezes obrigam as pessoas à magnanimidade, à benevolência e à partilha. Essas diferenças motivam as culturas que se enriquecem umas às outras. Já ouviram falar da Arca de Jean Vanier? Fay-Luz. Ele cria uma comunidade de vida em função das pessoas com deficiência mental. E Jean Vanier vai falar o quê? Que aí vem Renault também, que participou da comunidade, que escreve livros maravilhosos, aquela coisa toda. Eu não sou aqui para fazer o bem para essas crianças. São elas que fazem para mim. Na medida que ele se dedica a essas crianças, a esses jovens, essas pessoas, elas fazem ele e a comunidade como um todo crescer como ser humano. Como ser humano. Tá? Então não é assim. O fulano, eu tenho tudo, eu dou para quem não tem nada, que bom. Não. O que não tem nada e que recebe, ele também contribui para você crescer como pessoa. É sempre assim. Deu para entender? Porque se não é assim, nós temos um grupo de pessoas que tem os dons, esse grupo de pessoas que tem menos dons. Esse grupo de pessoas vai fazer o bem para essa. Não é assim. É sempre uma moeda de troca. É sempre um fazendo bem aos outros. Tá? É assim que funciona. 1938. Existe também, aí é o outro lado, desigualdades iníquas que atingem milhões de homens e mulheres que acham que com a tradição aberta com o Evangelho.
A criança morre de fome na Etiópia. É vontade de Deus que a criança morra de fome na Etiópia. Não é vontade de Deus que a criança morra de fome na Etiópia. Mas essa é uma desigualdade querida por Deus. Não, isso não é desigualdade querida por Deus. Essa é uma desigualdade que nasce do pecado do ser humano. Para vocês terem uma ideia, sociedades como a Etiópia, como a Eritreia e companhia, às vezes não é a falta de comida, é briga entre tribos que não permita que a comida chegue. É briga entre pessoas que não permita que os bens cheguem. Então não vai falar que esse tipo de coisa, que a morte de criança, como no aborto, louva a Deus, porque é um absurdo isso. Que a morte por pessoas por fome louva a Deus, isso daí nunca vai ser vontade de Deus. E não vai pegar a palavra de Jesus, pobres sempre tereis entre vós? Sim, mas por causa de quê? Porque é vontade de Deus? Não, por causa que ele sabe que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. É por isso que essas coisas acontecem. Deu para entender? Tá? Solidariedade humana. 1940. A solidariedade se manifesta, antes de mais nada, na distribuição dos bens e na remuneração do trabalho. Tá? Supõe também o esforço em favor de uma ordem social mais justa, na qual as tensões possam ser mais bem resolvidas e os conflitos encontrem mais facilmente sua solução por consenso. E criar canais para que isso aconteça, para que esse consenso aconteça, para que essa sociedade possa realmente crescer. 1942, a virtude da solidariedade vai além dos bens materiais. Difundindo os bens espirituais da fé, a Igreja favoreceu também o desenvolvimento dos bens temporais, aos quais muitas vezes abriu novos caminhos. Assim, foi se verificando ao longo dos séculos a palavra do Senhor: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tá? O que acontece é, a gente pensa só em bem material. Às vezes, o bem moral e o bem espiritual, ele é mais importante até do que o bem material. Quando você faz, é aquela coisa que é aquela frasezinha que vocês já ouviram muitas vezes, né? Não adianta dar o peixe, tem que ensinar o fulano a pescar. Mas ensinar a pescar não é um bem material, é um bem moral. É um bem espiritual que você dá para uma pessoa. Certo? Agora, qual é a nossa missão como religiosos, como sacerdotes, etc. Quem olha de fora, os ateus falavam isso, né? Quer dizer, padre serve para quê? Vocês criam um monte de gente pobre para explorar essas pessoas pobres para poder viver. É para isso que a gente saiu de casa? Não. Nós damos para as pessoas, ou Marx já falava da ópio do povo, né? Nós damos para as pessoas o bem maior, que é o sentido da própria vida. Em função do sentido da vida, tá? Que é o quê? A vida eterna. Essa vida eterna não é para esquecer que essa vida atual existe. A partir dessa vida eterna, eu vou trabalhando essa. Aí eu vou trabalhando essa em quê? No bem aos inimigos, no ensinar as pessoas a crescer, ensinar as pessoas a viver e conviver, a ser pai, a ser mãe, a ser realmente filho, a ter uma profissão, a trabalhar pelo bem. Aí o bem vai acontecendo em função do futuro. Se não há essa correspondência eterna, eu começo a fazer o quê? Eu começo a usar o outro ser humano. Eu começo a desprezar as pessoas. Você pega esse médico
cirurgião plástico, ou a cirurgiã também. O que leva uma pessoa a explorar o desejo de vaidade da outra e a usar tudo que é necessário, sem pensar na saúde da pessoa, e matar essa pessoa. Não por erro, mas por negligência. A fome de dinheiro é tamanha que eu não me importo com a vida da outra pessoa. E eu passo por cima com a maior tranquilidade, contanto que seja para o meu bem material. Uma pessoa dessa vai falar que tem Deus na vida? Não, não tem. Porque ela não teme a Deus. Ela não teme perder a vida eterna. Ela não teme cair no fogo do inferno. Ela não tem limite ético nem limite moral. Aí a coisa fica muito difícil. Então, quando a gente olha para aquilo que a gente faz, ver da igreja, não que eu vejo, espero que seja os seus também, é o maior trabalho que há. Tá? Porque não é só questão de vida eterna, eu dou sentido para a vida das pessoas. Eu dou sentido para a vida delas. De modo que elas vão trabalhar, vão conviver e vão viver em função de um bem maior. Deu para entender, gente? Tá? Vamos parar por aqui. Na semana que vem, espero que estejam todo mundo junto, né? É o centro do catecismo, que é a graça de Deus. Tá? Tudo que nós falamos desemboca aqui. Né? Então a gente tem essa visão de que a graça é o fundamental. Então Jesus, toda a revelação, veio para nos dar a graça, que é entrar novamente em contato, em comunhão plena com Deus. É Efésios 2:5, né? É por graça que vós sois salvos. Né? E a gente tem isso bem claro. E por isso eu sugestiono, leiam essa parte aí da lei moral, a lei e justiça, a justificação, e depois graça e justificação, para que a gente possa ter bem claro isso, que aí aquilo que eu falei vai se relacionar com o nosso carisma. Tá bom? Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor, rogai por nós. do Pai, do Filho